Bom, deixa eu falar um negócio pra você. Hoje vamos falar um pouquinho sobre transtorno de humor, depressão maior, né? O mal que assola tanto, né, a nossa sociedade, né? Principalmente em épocas de pandemia. Vamos falar um pouquinho então sobre manifestações clínicas, tá? Diagnóstico e tratamento. Pra falar sobre isso, né, eu busquei referência então no Harrison, beleza? Condutas em psiquiatria também do Leonardo Baldassara, tudo bem? E clínica psiquiátrica também do Dr. Miguel Eurípides também. Além disso, busquei também tratamento diagnóstico do Update e Medscape, que eu vou deixar, né, na descrição do vídeo aí. Vamos então dar início. Então, quais são os pontos chaves então que a gente precisa levar? Entender então a importância, né, dos transtornos de humor, né, depressivo que assola então a nossa sociedade, né? Compreender também seu quadro clínico, né, com seus sintomas psicológicos e orgânicos, tá bom? Saber que as depressões são condições médicas tratáveis, tá bom? E entender qual tipo, né, de tratamento é necessário. Seu uso é contínuo a fim de evitar então recaídas, tá bom? Para cada tipo de diagnóstico, a gente vai ver segundo o DSM-5, tá bom? A gente vai ter um manejo diferente para cada tratamento, tudo bem? Então, vamos dizer que então que são elevadas então as taxas de transtorno de depressão maior, então são estimadas então, né, estudos epidemiológicos na população geral, então com prevalência, tá, de depressão de 16% a 18% e de estimia entre 5 a 7%, tudo bem? É um problema então de saúde pública, tá? Então utilizando então critérios, utilizando critérios de diagnóstico, tá, do Código Internacional da Doença, o CID-10, tudo bem? Também temos aqui então elevada então a prevalência, as depressões são doenças crônicas, tá bom? Então é frequentemente então persistente e incapacitante. Então sem tratamento, um episódio leve e moderado dura de cerca de 4 a 30 semanas, tá? Já um episódio já mais grave já se arrasta mais por 6 a 8 meses, tudo bem? E qual é a etiologia e a fisiopatologia então? Então assim, as depressões é um resultado então de uma complexa interação de processos biológicos, ou seja, resposta ao estresse, fatores neurotróficos, tá bom? Que seja o quê? Fatores que alimentam, né, nossa célula cerebral ali, fazem a sinapse ali dos nossos neurônios, tá bom? E psicológico, já a personalidade, os relacionamentos pessoais de cada indivíduo. Ambientais também, dieta, álcool, ritmos biológicos e a carga maior seria a genética. A gente vai falar da ênfase sobre isso também, tá bom? Múltiplos fatores desencadeariam então a doença em pacientes biologicamente vulneráveis, tá? Fatores genéticos correspondem a cerca de 40 a 50% envolvido na expressão de transportadores de monoaminas, tá? A gente vai ver que são os transportadores, os mensageiros secundários, a teoria, né, de causadora da depressão, tá bom? Então assim, durante 50 anos então prevaleceu então a teoria monoaminérgica, tá? Que seria o quê? O desequilíbrio da noradrenalina, serotonina e dopamina no sistema límbico nosso. Só que a gente percebe que quando a gente dá início ao tratamento, né, com inibidores de recaptação dessas monoaminas, eu tenho um pull ali, né, naquele gap entre a célula sináptica. Eu não tenho melhora imediata, tá? Então isso sugere o quê? Que realmente o problema está segundo os mensageiros, tá bom? Como a gente vai analisar então. Então, ou seja, uso crônico que resolve, por quê? Porque os sistemas de segundo mensageiros, por exemplo, como a adenilciclase e peptídeos neuroativos, em uma cascata de alterações cerebrais, então estão envolvidos no processo de prazer, tá bom? Então a recompensa e alterações do ritmo circadiano. Ou seja, então seria esse, segundo os mensageiros, a nova teoria que explica o caso de transtorno de depressão maior, beleza? E o que é possível a gente analisar também? A gente, nos exames de imagem, a gente vê, né, uma deficiência ali na região do hipocampo, tá? Evidências de sua hiperatividade, por exemplo, podem estar aparentes cerca de 20 a 40%, tá bom? Em pacientes ambulatoriais e 40 a 60% dos internados deprimidos, tudo bem? Além disso, a gente tem uma relação muito próxima entre o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, né? Existem evidências que cerca de 20 a 40% dos pacientes ambulatoriais deprimidos podem ter uma desregulação, tá bom? Desse eixo, tá bom? E 40 a 60% dos internados deprimidos, tudo bem? Então assim, as concentrações aumentadas de cortisol e de hormônio liberador de corticotropina, tá bom? No plasma e no fluido cérebro-espinhal, tudo bem? Então as concentrações elevadas de corticotropina através do hormônio ACTH, tá bom? Além da hipertrofia da hipófise adrenal. Todos esses elementos fazem, né, um pool ali de cortisol no nosso organismo sistêmico, desencadeando, né, a nossa depressão maior, tudo bem? Então a redução também do fator neurotrófico, BDNF, tá bom? Dos neurônios do hipocampo, que estimulam a plasticidade sináptica, tá bom? Então também a redução do volume hipocampal em neuroimagem, tá? E períodos insuficientes de luz, tá bom? Também estão associados, como ciclo sono-vigília, temperatura corporal também, e pressão arterial e disfunção hormonal endócrina. Então assim, o ciclo circadiano regular favorece o transportador dopamina. Por isso que é importante o sono regular e manter o ciclo circadiano, tudo bem? E o quadro clínico então, né? O quadro clínico, a gente pensa o seguinte, que o uso, por exemplo, de substâncias psicoativas como álcool, droga, inibidores do apetite e antidepressivos estão ligados, atrelados também a um desenvolvimento de depressão maior, tá bom? Então ritmos biológicos, ou seja, privação de sono, eventos adversos precoces, tá bom? Como perda parental, percepção de falta de carinho dos pais, baixo suporte social e abuso físico ou sexual na infância, tá bom? Já como eu havia dito, fator de liberação de corticotropina e o eixo, né, hipotálamo, hipófise adrenal também estão vinculados, elevando a vulnerabilidade e transtornos afetivos e ansiosos na idade adulta, tudo bem? Então também a perda de emprego e o luto também estão envolvidos, tá bom? 3 aspectos nucleares, então a gente tem que ver: humor depressivo, falta de interesse e motivação com prejuízo de capacidade de sentir prazer, queda de ânimo ou fadiga, lentificação psicomotora. Pô, Johnny, mas eu tô com isso, cara, eu sei todo dia. Calma. Não é bem assim. Pode haver também apatia em vez de humor de sofrimento, tá bom? Sentimentos de baixa autoestima,
autoestima, culpa, desesperança, o cara começa a se sentir burro, triste, apatia, sabe? Solidão, ansiedade, tá bom? Tédio e um vazio existencial. Calma, não é fome, é vazio existencial, angústia, tá bom? Pensamento costuma ser lentificado, dificultando o raciocínio, a capacidade de concentração também. O indivíduo, ele tá nas nuvens, ele não consegue se concentrar numa tarefa, tá? E, consequentemente, a memória dele também está fragilizada, tá bom? Além disso, o indivíduo, ele as ideias dele são enviesadas sempre pro polo negativo. Ele é um indivíduo mais pessimista, né? Ele sente um sentimento de culpa, falta de sentido na vida, ruína, fracasso, desesperança, menos-valia sobre si, autoestima baixa, né? Doenças, pensamento de morte e suicídio, tá bom? Ele fica com ruminações depressivas, preocupações normais, assim, do dia a dia, do cotidiano, viram tormento e criam problemas na mente desse indivíduo, tá bom? As queixas são de fadigabilidade, preguiça, sono, tá? Sensação de torpor daí, modorra e necessidade de mais esforço para realizar pequenas tarefas, tá bom? Todo deprimido costuma manter, então, a crítica acerca da doença, mas distorce a realidade para o polo negativo, tá bom? Então ele não costuma, né, se identificar, a ter o próprio diagnóstico, assim, tipo, se eu tô com um problema, ele não costuma ter esse problema, tá bom? E ele sempre acaba direcionando para o polo negativo, pessimista, tá bom? E o aumento de apetite e hipersonia acontece na depressão atípica, tá bom? Então, assim, você que tá com muita fome, comendo demais, você pode estar com depressão atípica, tá bom? Então, assim, diminuição e perda de desejo sexual e disfunção erétil ou ejaculação precoce também estão associados. Tá bom, segundo o DSM-5, então vamos pensar aqui, quais os tipos de depressão maior a gente tem? Então a gente tem a melancólica, atípica ou psicótica, tá bom? A gente pode dividir também pela polaridade, o indivíduo depressão unipolar e bipolar, tá bom? A gente também tem a sazonal, o puerperal, tá bom? Que depende da estação do ano, né? E as puérperas também acabam desencadeando, tá? E pela gravidade também, a gente pode dividir por leve, moderada e grave. Vamos começar pela leve aqui, então, não incapacita o indivíduo, mas leva ao sofrimento importante, tá bom? Já a moderada, então, afeta parcialmente o desempenho profissional e doméstico, tá bom? Já na grave, conduz incapacitação social, tá bom? E profissional. Então o indivíduo, ele quer ficar só isolado, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, por quê? Porque cada uma tem um manejo diferente, beleza? Então vamos começar pela depressão melancólica, então. Então o indivíduo, ele tem perda, né, de interesse, de atividades que ele sentia prazer, né? O indivíduo que gostava de jogar bola, ele já perde o prazer. O indivíduo que gostava, né, de assistir uma série, gostava de assistir uma novela, começa a perder o prazer por coisas que ele já habitualmente tinha prazer, tudo bem? Tristeza de qualidade distinta da normal, tá bom? Diferente do luto, tá? O luto é bem especificado, a gente sabe distinguir, tá bom? Então, sentimentos de culpa, tá? Insônia terminal, 2 horas ou mais antes do habitual, tá bom? Então, assim, piora na matutina, então o indivíduo, ele começa a dormir excessivamente, tá bom? Acentuada diminuição de apetite e perda de peso também, tá bom? Então ele tem retardo ou agitação psicomotores, tudo bem? Além disso, a gente também tem a presença de pelo menos um dos 2 primeiros dos 3 sintomas seguintes no período mais grave. Classificamente, as depressões melancólicas respondiam melhor, tá? A antidepressivos tricíclicos, tá bom? E eletroconvulsoterapia, e não a psicoterapias, tá bom? Então, na melancólica, por isso que é importante fazer o diagnóstico, porque a gente sabe qual medicamento é melhor para cada tipo, tá bom? Então, assim, desses que eu elenquei acima, dessas características que eu elenquei acima, se você tiver de 2 a 3 sintomas, provavelmente é uma depressão melancólica, se o nosso paciente tiver, tudo bem? Já na depressão atípica é o contrário, né? Eu vou ter aumento do apetite, tá bom? Eu vou ter aumento de peso, tá bom? Mas eu vou ter também hipersonia, tá? Pelo menos 10 horas ao dia ou 2 horas a mais ao habitual, tá bom? Além de 3, tá bom? Então, assim, falta de energia acentuada também, como a melancólica, sensação de exaustão, enorme cansaço nas pernas pesadas, que já difere um pouquinho da melancólica, tá? Eu tenho reatividade do humor, capacidade de se alegar frente a eventos positivos, ou seja, o indivíduo nada faz ele se sentir melhor, tá bom? Então ele não tem reação alguma ao seu ambiente, tá bom? Então eu tenho um padrão de persistente de sensibilidade à rejeição interpessoal, tá bom? E esses indivíduos, como que a gente vai lançar mão? Eles são melhores, né, positiva a inibidores de monoamina oxidase, tá bom? E inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Já para tricíclicos, né, antidepressivos tricíclicos, eles não respondem muito bem, tá bom? E a depressão sazonal, ela é específica em determinadas, né, estações do ano, tá bom? Então ela é mais prevalente no outono e no inverno, tá? Com remissão na primavera e no verão. Atinge cerca de 1 a 10% das depressões, tá bom? Então falha na adaptação da mudança, tá? Da duração do fotoperíodo, a gente vai ver aqui, né? Tem até tratamento, né? Com fototerapia também, né? Importante a manutenção da vitamina D, né? Então ocasiona desajuste nos ritmos circadianos, tá? Respondem então bem a fototerapia e antidepressivos nesses nossos indivíduos, tá bom? E a depressão puerperal, como que a gente vai pensar então, né? Então desenvolve-se nas primeiras 4 semanas após o parto, tá? Via de regra em primíparas, né? Seu primeiro filho, mas frequentemente também a depressão teve início durante a gestação, tudo bem? Os sintomas requerem então tratamento medicamentoso, caso comprometa os cuidados maternos. A gente vai ver que tem um estudo que diz que é bom a gente adiar ao máximo, tá bom? Sempre tentar buscar psicoterapia primeiro, tá bom? E a gente vai ver que eletroconvulsão em casos gravíssimos é a melhor e rápida, né, terapia até o momento, tá bom? Então afeta de 10 a 15% das mães e mulheres com histórico de depressão maior e tem risco de 20 a 50% de exibirem 9 episódios, ou seja,
Pacientes mães que já tiveram depressão, ela tem risco de 50% até 50% de chance de desenvolver de novo, tá? No período puérpero, tudo bem? Então, psicose puerperal é rara e grave e o tratamento medicamentoso é necessário e resolutivo, tá bom? E a depressão psicótica também. Então, ela representa cerca de 15 a 19% das psicoses, né, da depressão, nas doenças depressivas. Então, desenvolvimento de alucinações, desconfiança, paranoia, tá? Desorganização conceitual também, mas também tem humor depressivo, tá? Ansiedade e hipocondria, aquele paciente que tá totalmente, né, ele tá se preocupando demais com a saúde dele, em excesso até, tá bom? Então as alucinações geralmente são auditivas, tá? Vozes acusatórias, mas podem ser visuais, de conteúdo desagradável, visões do próprio túmulo, de pessoas mortas, tá bom? E muitas vezes alterações sensoperceptivas, né? Se limitam à sensação de ouvir barulhos, tá? Na casa ou chamar seu nome, né? Ou são ilusões. Sensação de ver vultos, por exemplo, tá? O tratamento deve ser incisivo, com antidepressivos de amplo espectro, tá? De ação, né? Por exemplo, né? Venlafaxina, tá bom? É um tratamento de primeira escolha, em doses altas, associado a antipsicóticos também, tá? Nesse caso também está indicado, né? Eletroconvulsoterapia, tá bom? Nesses pacientes graves, tá bom? E a distimia? Então é um estado depressivo de intensidade leve e crônico, tá? Duração por mais de 2 anos. Então é marcado por sentimentos frequentes de insatisfação e pessimismo, tá? Sua cronicidade implica maior morbidade e prognóstico ruim, tá? Inclusive devido à pior resposta a antidepressivos, tá? Então esse paciente vai ter um quadro mais arrastado, tá bom? Então são comuns letargia, falta de iniciativa e ânimo, tá? Piores pela manhã. Anedonia, tá bom? Dificuldade de concentração, sentimentos de inadequação e baixa autoestima também. Sensibilidade aumentada a situações potencialmente problemáticas ou desagradáveis. Então o indivíduo ele fica, né, sensível ao ambiente hostil. Já a depressão bipolar, né, a gente vai ver que mais de 20% dos deprimidos da atenção primária à saúde e até metade dos atendidos em ambulatórios psiquiátricos são na realidade bipolares, tá bom? Então o tratamento com antidepressivos e sem estabilizadores do humor pode agravar a sintomatologia e o prognóstico desse nosso paciente, tá bom? Então é fundamental investigar ativamente a ocorrência de sintomas maníacos ou hipomaníacos no passado, tá bom? Bem como antecedentes familiares com transtorno bipolar. Então tem que ficar, né, de olho em transtornos, sintomas maníacos e hipomaníacos, tá bom? E atenção com pacientes com sintomas maníacos depressivos, com má resposta terapêutica. Por quê? Porque esses pacientes, né, numa crise, né, ele pode acabar desencadeando um evento de suicídio, tá bom? Tem que ter muita atenção, né, com a resposta terapêutica desses pacientes, tudo bem? E o diagnóstico diferencial, então? A gente vai fazer, né, tratamento clínico. Vamos ver a cardiovascular dele, vamos ver doenças autoimunes, tá bom? A parte hematológica e metabólica, se tá tudo bem, o eixo, né, hipófise, hipotálamo, né, adrenal, vamos ver como que tá a parte neurológica dele, a gente pensar também em neoplasias, tá? Medicações, reserpina, tá bom? Metildopa, pode dar alteração se o paciente estiver fazendo, tá bom? Benzodiazepínicos também, tem que ver uma atenção integral nesses pacientes, tá bom? Então o principal diagnóstico diferencial do psiquiátrico é a depressão bipolar, tá bom? Da depressão maior, que tipicamente estão cursa com depressões recorrentes, tá? Mais graves, crônicas e difícil tratamento. Também tem presença de sintomas maníacos que condiz prognósticos mais graves nesse nosso paciente com bipolaridade, tá? E o tratamento? Então o tratamento foi didaticamente então dividido por em 3 fases, tá? Então a gente tem aqui um quadro que ele fala então aqui na resposta, como a melhora clínica evidenciada por redução maior ou igual a 50% de pontuação em escalas de avaliação padronizada, como a escala de depressão de Hamilton, tá bom? Essa escala de Hamilton é a escala, né, mais utilizada para fazer o diagnóstico de depressão maior, tudo bem? E a gente vai ver aqui, a gente tem a fase aguda, a fase de continuação e a fase de manutenção, tá bom? Remissão quando a escala Hamilton é menor ou igual a 7, tá bom? Os antidepressivos de segunda geração, como escitalopram, sertralina, a venlafaxina, tá? São antidepressivos mais utilizados nesses casos, tá bom? E, além disso, a eletroconvulsoterapia é um tratamento agudo para depressões e é altamente efetivo no tratamento de depressão resistente, tudo bem? Considerações finais aqui, o que a gente tem então? A depressão, então, pode ser apresentada por formas clínicas diversas, né? Melancólica, psicótica, tá bom? Atípica, pós-parto, sazonal, distimia, bipolar, associada às doenças médicas, sistêmicas também, como a gente viu, tá? Ou uso e abuso de dependências, né, de substâncias lícitas ou ilícitas, tá bom? E também, apesar do investimento na pesquisa e diagnóstico, tá bom? Fisiopatologia, epidemiologia e tratamento, as depressões continuam sendo, né, pouco ou tardiamente diagnosticadas e inadequadamente tratadas. Então é importante a gente ver, né, pegar a histórica do paciente e ver qual medicação vai ser apropriada para os sintomas que ele está tendo, tá? Pela classificação do DSM-5 que ele está desenvolvendo e fazer uso, né, junto com o tratamento de psicoterapia, tudo bem? E também, né, para tratamento, então, o que a gente lembra? Para tratamento inicial de depressão maior unipolar, então a gente sugerimos, então, farmacoterapia mais psicoterapia, tá bom? E como a reserpina, a gente também tem que lembrar que a reserpina, beta-bloqueadores e esteroides como cortisol e o abuso de cocaína, anfetamina e narcóticos e o álcool são desencadeadores de depressão também, tá? Crianças e adolescentes com transtorno depressivo maior respondem significativamente mais à fluoxetina e terapia cognitiva comportamental, tá bom? E inibidores de monoaminase, tá bom? Tem que ficar, né, tomar cuidado com a dieta, porque tem uma dieta mais restrita para pacientes que vão fazer a utilização de inibidores de monoamina oxidase, tá bom? E a diretriz, tá?
da APA, né, Associação Psicológica Americana, apoia a psicoterapia como primeira escolha de terapia na gravidez, tá bom? Em caso de psicose, agitação ou retardo grave, a eletroconvulsoterapia pode ser a opção de tratamento mais segura e rápida, tudo bem? Então, gostaria de agradecer aqui. Qualquer dúvida, né, pode deixar aqui nos comentários ou, né, pode deixar pode mandar uma mensagem para mim no direct, beleza? Obrigadão, valeu!